Olá, eu me chamo Wagner Casagrande, sou advogado e professor universitário. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Vamos falar sobre um assunto muito delicado que é o marketing jurídico digital. Algumas dicas essenciais aqui também. Quando falamos de marketing jurídico, o palpitar do coração dos advogados já começa a aumentar, né? Por quê? Porque quando falamos de marketing, lembramos do Código de Ética e Disciplina da OAB. As regras são rígidas quanto à publicidade, quanto à forma que podemos realizar isso. Mas temos que ter em mente que não estamos totalmente engessados. Há muitas possibilidades, muitas maneiras e estratégias de realizar um marketing eficiente e realizar uma publicidade exatamente de acordo com o Código de Ética e Disciplina da OAB. Nesse sentido, a gente também tem que ter em mente que o Código de Ética e Disciplina não está ali só com o objetivo de limitar, de colocar uma algema nas mãos dos advogados, no sentido de limitar a sua publicidade. O Código de Ética está tentando prevenir, sobretudo, uma certa concorrência desleal, que já é uma prática que acontece praticamente em todos os segmentos, e também na advocacia de alguma forma. Mas, tendo um certo respaldo da legislação, do Código de Ética em si, há uma segurança jurídica nesse sentido, uma segurança da sua prática também. Também lembrar que essas imposições, elas são eficientes, tendo em vista que todos os anos milhares de profissionais, operadores do direito e depois futuros advogados são colocados à disposição do mercado e a concorrência aumenta. Então, trabalhar com a concorrência é necessário lembrar que existem mecanismos que podem nos ajudar, podem ajudar aquele advogado, aquele escritório que está atento à advocacia moderna a também dar passos eficientes. E para isso nós temos o marketing jurídico e o marketing jurídico digital, que é o nosso tema em específico aqui. Antes de falarmos propriamente dito sobre as estratégias, sobre os mecanismos, sobre o que pode, o que não pode, como é que o Código de Ética disciplina essa questão, eu acho que precisamos compreender o conceito de marketing. Então, o que é marketing? Eu trouxe o conceito do dicionário Michaelis simplesmente para a gente pegar algumas palavras e compreender a sua etimologia em si. O que é marketing? Para o dicionário Michaelis, é o conjunto de regras estratégicas e o conhecimento específico e especializado que contribuem para o planejamento, lançamento e aspectos essenciais para a sustentação de um produto no mercado. Esse conceito de marketing é um conceito muito genérico, não é especificamente o conceito de marketing jurídico. Mas eu trouxe este exatamente para a gente entender que é este conceito que deve ser aplicado à prática jurídica dentro do marketing, ok? Então, vejamos, um conjunto de recursos estratégicos e conhecimento especializado. Exige-se um conhecimento especializado e estratégia. Utilizar estratégias para que contribuam no planejamento, lançamento e aspectos essenciais para a sustentação de um produto ou serviço. O serviço colocado à disposição pelo advogado, ele precisa de planejamento. Se eu estou colocando à disposição, estou tentando atingir determinados clientes ou determinadas pessoas a contratarem os meus serviços, eu preciso de uma estratégia. Essa estratégia ela tem que ser pensada, ela precisa ser colocada no papel e analisada. Então, o conceito de marketing ele gira sobre aquelas estratégias, quais são os passos que o advogado precisa dar para chegar no objetivo final, que é, de certa forma, atrair mais clientes ou colocar à disposição da sociedade, das pessoas, o seu conteúdo, né? O conteúdo que o advogado pretende divulgar, de forma que sustente o seu serviço no mercado. Uma vez que existe um marketing efetivo na advocacia e em qualquer outro serviço, esse marketing efetivo, ele sustenta o produto ou o serviço no mercado. Ele torna aquele serviço
orgânico para as pessoas que têm determinada tendência àquele serviço. Mas só ocorre dessa forma, essa forma orgânica e natural, quando esse marketing ele é praticado de acordo com todo o seu conceito, ou seja, verificando os recursos, as estratégias, tendo conhecimento especializado sobre como é que vai evoluir esse plano de negócios, esse plano de marketing da advocacia ou do serviço do advogado, justamente sobre esses aspectos essenciais. Então é muito importante ter em mente e gravar o conceito em si de marketing. Outra questão é quando falamos de marketing digital. O marketing digital em si ele deixou de ser uma tendência do mercado e se tornou um investimento indispensável na maioria das empresas em si, qualquer negócio. Hoje, sobretudo, quando falamos de um escritório de advocacia, seja o advogado que trabalhe de forma autônoma ou seja ele vinculado a um escritório. O marketing digital é uma ferramenta incrível, é uma ferramenta que poucas horas da semana dedicada a isso pode gerar muitos benefícios e ser muito eficiente para o advogado. Então, o marketing digital é importante lembrar que ele deixou de ser algo que era tendência, algo fútil e passou a ser indispensável, um investimento indispensável para todos os serviços, em específico, falando aqui do serviço advocatício. Temos toda essa concorrência e o meio digital talvez seja o meio mais eficiente hoje em dia de que se possa ter uma eficiência na publicidade dos serviços da advocacia. E quais são os desafios do marketing na advocacia? Eu volto e falo novamente, o grande desafio, acredito, ser lidar com as questões estabelecidas pelo Código de Ética e Disciplina da OAB e tudo aquilo que está à disposição no mundo do marketing. Então, o grande desafio é conhecer em detalhes, todos os detalhes, de forma muito profunda, as regras que são estabelecidas pelo pelo Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil, sobre a publicidade para os advogados e desenvolver uma estratégia de marketing para a advocacia de forma muito específica, mas também respeitando todas essas normas. O Código de Ética ele previu um capítulo inteiro a respeito da publicidade profissional do advogado. O Código de Ética e Disciplina, então, a partir do artigo 39 até o artigo 47, ele tratou da publicidade em si, em relação a todos esses aspectos, dos meios utilizados pelos advogados e pelos escritórios a respeito de como realizar essa publicidade, o que é vedado ao advogado, o que ele não pode fazer em relação à prática da publicidade, o que é abusivo em relação a isso, e também a publicidade na internet em si. Como pode o advogado ou o escritório de advocacia realizar a publicidade na internet de forma prática, desde que esteja respeitando. Então, tem lá um artigo específico do Código de Ética e Disciplina da OAB que fala a respeito da publicidade na internet. Então, essa publicidade na internet eu acho muito interessante porque o próprio código trouxe essa previsão. Antigamente, antes de 2015, não tinha essa previsão, depois teve uma resolução e aí incluiu várias outras mudanças que houveram no Código de Ética e Disciplina, mas teve essa satisfatória mudança. Algumas pessoas, alguns advogados entendiam e até queriam uma mudança um pouco mais radical, um pouco mais liberal no sentido da publicidade, mas ela foi muito sutil, mas eu acho que já teve aí um grande avanço no sentido de já colocar uma disposição legislativa, uma disposição normativa ali, falando a respeito da publicidade na internet. Lembrando mais uma vez que quando falamos de marketing na advocacia, marketing digital agora com essa previsão legal também específica, nós estamos falando de limites que estão sendo colocados pelo
pelo Código de Ética e Disciplina, não para engessar, não para algemar as mãos dos advogados quanto à sua publicidade, mas sim para controlar aí a concorrência desleal e tudo aquilo que pode eventualmente vir a tornar a advocacia menos honrosa, né? Porque é um papel, é uma profissão muito respeitada hoje em dia, sobretudo sobre a conduta do advogado, a conduta, porque ele é essencial à justiça, aquele que é essencial à justiça, então tem papéis importantes, precisa ter uma determinada conduta. Por isso que é uma ética e disciplina, né?